Você já sentiu uma dor que ninguém consegue ver? Não tem exame que mostre. Não tem palavra que descreva. Só você e Deus sabem onde dói. Às vezes, a enfermidade está no corpo, mas outras vezes, ela mora no coração, na mente cansada, na alma em silêncio. E quando a gente não encontra a resposta, vem a angústia. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele ainda cura? A verdade é que Ele nunca deixou de curar. Mas nem toda a cura acontece do lado de fora. Algumas começam no espírito, através da palavra. Os salmos foram escritos por homens que conheciam a dor. Homens que choraram, adoeceram, se perderam e foram restaurados. Não por fórmulas mágicas, mas pela presença de Deus. Neste vídeo, eu vou te conduzir por 10 salmos que tocam as feridas mais profundas. Salmos que renovam a fé e que reacendem a esperança mesmo em meio à dor. Cada um deles traz uma verdade, um consolo e um convite à confiança. Se isso já faz sentido para você, clica no like agora. Isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais gente. E se esse vídeo tocar seu coração até o fim, se inscreve aqui no canal, porque tem mais do que cura te esperando por aqui. Tem propósito. Respira fundo, abre o coração e vem comigo nessa jornada. Primeira lição: quando a fraqueza grita e o corpo cala. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Salmo 6, versículo 2. Davi não escondeu nada. Não tentou parecer forte. Não mediu palavras. Ele disse exatamente como se sentia. Fraco e perturbado, até os ossos. Essa é uma oração nua, crua, feita por alguém que estava à beira de si mesmo. Esse versículo revela uma das maiores chaves espirituais para a cura: reconhecer a fraqueza. Quantas vezes a gente tenta manter tudo sob controle só para não parecer frágil? Quantas vezes empurramos a dor com distrações só para não admitir que estamos mal? Deus não cura máscaras. Ele cura quem se permite ser visto como está. Davi era rei. Tinha poder, força, influência. Mas ali, ele era só um homem clamando por socorro. E foi exatamente nesse clamor honesto que a cura começou. Talvez você esteja tentando ser forte tempo demais, mas até o mais firme dos muros racha por dentro quando sustenta peso além do que foi feito para carregar. Você não precisa suportar tudo sozinho, nem precisa esperar chegar ao limite. Se hoje você se sente fraco, perturbado, cansado, então essa oração pode ser a sua também. Diz para Deus o que você nunca conseguiu dizer em voz alta. Não precisa de palavras bonitas. Precisa só de verdade. E quando a fraqueza encontra sinceridade, a cura encontra caminho. Segunda lição: quando o clamor toca o céu. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Salmo 30, versículo 2. Tem dores que a gente guarda por tanto tempo que acaba achando que Deus se acostumou com elas também. Mas Ele não se acostuma. Ele espera o clamor. Neste salmo, Davi não fala de um pedido casual. Ele fala de clamar, de levantar a alma em desespero, de rasgar o silêncio com uma oração que sai entre lágrimas. E sabe o que ele diz? Tu me saraste. A resposta de Deus não foi uma explicação, foi cura. Há um poder que se manifesta quando a gente clama de verdade, não por fórmulas prontas, mas do fundo da alma, como quem diz: Senhor, só tu podes. Você já chegou nesse ponto, onde os conselhos já não ajudam, os remédios aliviam, mas não resolvem, e o que sobra é só você e Deus, no quarto, no carro, no silêncio. Se chegou, então você está no lugar onde a cura pode começar. Clamar é mais que pedir, é entregar. É derramar tudo o que pesa sem medo de parecer frágil demais, intenso demais,
sensível demais. É nesse lugar que a voz humana toca o céu. Deus não ignora o clamor, Ele ouve. E quando Ele ouve, Ele age. Talvez a sua resposta não venha como milagre instantâneo, mas ela virá com paz, com alívio, com força nova para continuar. Então hoje, se você precisar, clame, porque onde o clamor é verdadeiro, a cura é inevitável. Terceira lição: quando Deus cuida de quem está deitado, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu lhe afofas a cama toda. Salmo 41, versículo 3. Essa é uma das imagens mais delicadas da Bíblia. Deus afofando a cama de quem está doente. Não é só sobre curar, é sobre estar presente. É sobre cuidar com ternura, como uma mãe que ajeita o travesseiro do filho à noite. Davi não está falando aqui de um milagre imediato. Ele está descrevendo um Deus que permanece ao lado, no quarto escuro, no quarto do hospital, no silêncio, quando ninguém mais vê. Esse versículo nos ensina que a presença de Deus é parte da cura. Às vezes, a gente acha que Deus só está agindo quando a dor vai embora. Mas Ele já está agindo quando a gente sente paz mesmo com dor. Quando consegue dormir em meio ao medo. Quando sente um toque invisível que diz: eu estou aqui, eu estou cuidando. Se hoje você está atravessando um leito de dor, físico ou emocional, esse salmo é para você. Ele te diz que Deus não está longe. Ele está ao seu lado, ajustando sua almofada emocional, segurando sua alma cansada. E se você conhece alguém doente, talvez você possa ser hoje esse cuidado visível de Deus para essa pessoa. Um gesto, uma presença, uma oração sincera, porque a cama só parece solitária para quem não sabe que o céu inteiro pode caber num quarto fechado. Deus não promete apenas o fim da dor. Ele promete companhia durante ela. E às vezes é esse cuidado silencioso que prepara o coração para receber o milagre. Quarta lição: quando a palavra se torna remédio. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Salmo 107, versículo 20. Às vezes, tudo o que você precisa não é de mais uma explicação. É de uma palavra certa na hora certa. E Deus sabe disso. Esse versículo não diz que Deus enviou médicos, ferramentas, recursos. Embora Ele possa usar tudo isso, Ele enviou a sua palavra. Porque tem dores que nenhum remédio alcança, tem feridas que não se veem por fora, e tem destruições silenciosas que só a voz de Deus consegue interromper. A palavra dele tem poder criativo. Foi com ela que o mundo foi feito. Foi com ela que ele acalmou tempestades. E é com ela que ele ainda cura hoje. Muitas vezes a cura que você espera começa com um versículo que te encontra. Um trecho da Bíblia que parece ter sido escrito só para você. Uma frase que salta do texto e entra onde ninguém mais conseguiu entrar. Se você está quebrado por dentro, esgotado, prestes a desistir, a palavra de Deus pode ser o ponto de virada. Comece com ela. Leia em voz alta. Deixe ela te escutar também. Ore os salmos. Medite em promessas. Deixe que a palavra entre em você como quem entra para limpar, restaurar, reconstruir, porque quando Deus envia a palavra, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito. E esse propósito hoje pode ser a sua cura. Quinta lição: quando o coração quebrado vira lugar de encontro. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34, versículo 18. Tem dores que isolam. A gente para de falar, para de pedir ajuda e até começa a se afastar de Deus, achando que Ele também se afastou da gente. Mas esse salmo diz o contrário. O Senhor está perto de quem tem o coração quebrado. Ele não se afasta do choro contido. Ele não se escandaliza com o desânimo. Ele não despreza quem está desmoronando por dentro. Pelo contrário, Ele se aproxima. Talvez hoje o que você tenha para apresentar não é força. É cansaço.
Não é fé firme, é só um fio de esperança tentando sobreviver. E tudo bem, porque esse versículo diz que é exatamente nesse estado que Deus se mostra mais próximo. Ele salva o contrito, aquele que já não tem defesa, que não se acha mais suficiente, mas que mesmo assim ainda levanta os olhos. Se o seu coração está ferido, quebrado, esgotado, você não precisa consertá-lo antes de se aproximar de Deus. Você só precisa oferecê-lo assim, como está, porque tem uma presença que só se revela no meio da dor. E tem um tipo de cura que só acontece quando a alma para de fingir que está inteira. E quando isso acontece, o lugar da dor vira lugar de encontro. Sexta lição: quando a força acaba, mas a presença fica. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, versículo 26. Tem momentos em que nada mais responde. O corpo já não obedece, o coração perdeu o ânimo. E até a fé parece silenciosa demais. Esse versículo é para esses dias, para quando você já tentou tudo e só sobrou o cansaço. O salmista começa com um desabafo: minha carne e meu coração desfalecem. Ele está dizendo: eu não aguento mais, mas logo em seguida vem a virada: mas Deus é a fortaleza do meu coração. Ele não diz que foi curado imediatamente, nem que o sofrimento acabou. Ele só reconhece: eu estou fraco, mas Deus ainda está aqui. Essa é uma das lições mais poderosas da vida espiritual. Nem sempre a cura começa pelo corpo. Às vezes ela começa pela certeza de que você não está só. Você pode até ter perdido a força, mas não perdeu a presença. Deus não te mede pela sua energia. Ele te sustenta com a dele. E mesmo quando você desaba, a herança continua garantida. Ele é sua porção, sua rocha, seu abrigo. Se hoje tudo parece falhar, descanse nessa verdade. A sua força pode acabar, mas a fidelidade de Deus nunca espai. Sétima lição: quando as feridas invisíveis também são curadas. Sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Salmo 147, versículo 3. Tem dor que não sangra, mas corta por dentro. Tem gente andando por aí inteira por fora, mas aos pedaços por dentro. E Deus vê. Esse salmo fala de feridas no coração. Feridas que muitas vezes ninguém entende. Feridas que o tempo sozinho não resolve. Mas aqui está a promessa. Deus sara os corações quebrados. Ele cura feridas que não aparecem nos exames, mas que afetam cada área da vida. Essa cura é profunda. Não é maquiagem, não é distração, é restauração mesmo. Deus não encobre a dor, Ele trata. E trata com mãos firmes e ao mesmo tempo gentis. Talvez hoje você nem saiba explicar o que sente. Talvez tenha sido uma decepção, uma ausência, que deixou buraco, ou um luto que ainda lateja. Não importa o tamanho da dor, importa o Deus que cura. E Ele está aqui agora. Não para exigir que você melhore logo, mas para sentar ao seu lado e dizer: eu vejo suas feridas e eu vou cuidar de cada uma delas. Deus não cura só o que é visível. Ele cura o que você não consegue mais esconder nem de si mesmo. Oitava lição: quando o perdão libera a cura. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Tem gente que vive doente por fora, mas não sabe que o que precisa ser tratado é a alma por dentro. Esse salmo liga duas curas em uma só frase: perdão e saúde. E isso não é à toa, porque muitas vezes a raiz da dor está escondida num lugar que a gente evita olhar. A culpa, o ressentimento, o pecado não confessado. Culpa não tratada adoece. Mágoa guardada adoece. Fugas, vícios, hábitos destrutivos também. Mas aqui está a boa notícia.
Deus não apenas cura os sintomas, Ele cura a origem. E o primeiro toque dele é o perdão. Você não precisa merecer, nem se limpar primeiro. Basta se aproximar e dizer: Senhor, me perdoa, me sara. Talvez o que você mais precisa hoje não é que a dor acabe, é que o peso invisível da culpa seja retirado. E quando isso acontece, o corpo começa a respirar melhor, a alma se sente mais leve e o coração volta a bater com esperança. Se tem algo aí dentro que você carrega há tempo demais, coloque agora nas mãos de Deus, porque quando o perdão chega, a cura encontra espaço. 9ª lição: quando nenhuma praga te toca, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, versículo 10. Essa promessa é forte e às vezes até difícil de acreditar, quando a gente olha ao redor e vê tanta dor, tanta doença, tanta tragédia. Mas o Salmo 90 em 1 não está falando de imunidade mágica. Está falando de cobertura espiritual. Praga alguma chegará à tua tenda não significa que você nunca vai enfrentar desafios. Significa que o mal não vai definir o seu fim. Você pode até atravessar o vale, mas vai atravessar com Deus. E isso muda tudo. Essa promessa é para quem habita no esconderijo do Altíssimo, para quem confia, para quem, mesmo com medo, escolhe dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio. A sua casa pode estar passando por luta. A sua saúde pode estar enfrentando dias difíceis, mas o Senhor está guardando você de dentro para fora. E tem males que Ele já afastou, sem você nem perceber. Deus não te prometeu ausência de batalha. Ele prometeu presença em cada uma delas. E quando Ele está presente, até a dor se transforma em testemunho. A praga não define você. A promessa, sim. 10ª lição: quando a vida se torna testemunho. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Salmo 118, versículo 17. Essa não é só uma frase, é uma decisão. Davi, em meio a perigos e ameaças, declarou: Eu não morrerei, eu viverei, e mais, eu contarei o que Deus fez por mim. Essa é a fé que se levanta no meio da enfermidade. Não uma fé baseada em negação, mas uma fé que olha para a dor e diz: Você não vai me calar. Talvez você esteja lutando para continuar. Talvez o cansaço esteja falando mais alto. Talvez até já tenha pensado que não tem mais forças para seguir. Mas escuta essa verdade. Se você ainda está aqui, é porque Deus ainda tem algo para fazer através de você. Essa doença não é o seu fim. Esse desânimo não é a última página. Você vai viver. E quando viver, vai contar, vai testemunhar. Vai ser voz para outros que hoje estão calados pela dor. Porque a cura de Deus não é só para você. Ela é para ser repartida. É para inspirar. É para lembrar o mundo de que Deus ainda faz. Então declare isso junto comigo. Eu não morrerei. Eu viverei. E contarei as obras do Senhor. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você já esteja começando a mudar. Talvez a cura ainda não tenha chegado do lado de fora, mas ela já começou por dentro, porque foi isso que a gente fez juntos hoje. Ouvir a palavra, meditar. Nela, dar espaço para que Deus tocasse aquilo que só Ele sabe onde está. Foram 10 salmos. 10 sementes lançadas no solo da sua alma. E toda semente regada pela fé floresce no tempo certo. Você não precisa entender tudo hoje, nem sair daqui com todas as respostas. Mas se puder sair com um pouco mais de paz e a certeza de que Deus está com você, já fico feliz. Volte a este vídeo sempre que precisar ouvir de novo. Ou envie para alguém que está lutando em silêncio. E se essa jornada fez sentido para você,
se inscreve aqui no canal, porque tem mais da palavra de Deus te esperando. Mais consolo, mais direção, mais presença. Por hoje é isso, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, te sustente e te acompanhe em cada passo da sua vida.